pela palavra. Queria iniciar proferindo o meu relatório da Comissão de Educação sobre as propostas de emenda apresentadas à comissão referentes ao projeto de lei número 18 de 2016, que estima a receita e fixa despesas da União para o exercício financeiro 2017. No prazo estabelecido pela comissão, foram oferecidas 201 emendas, propostas de emenda de apropriação do projeto de lei orçamentária anual para 2017. Dessas, 98 foram destinadas ao Ministério da Educação, 45 para o Ministério da Cultura, 31 para o Ministério do Esporte e 27 para outros órgãos, conforme consta da resolução número 1/2006 desta Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Pode apresentar até 4 emendas de apropriação. Portanto, apesar de considerar meritórias todas as sugestões oferecidas, tivemos que escolher apenas 4 proposições. Mas antes disso, presidente, eu queria fazer uma breve fala sobre a melhoria dos trabalhos legislativos na nossa casa. Como eu tenho apenas 4 meses aqui na casa, tentei buscar o passado de quantas emendas tinham sido apresentadas no ano de 2015 pelos nobres senadores e vi que foram colocadas 4 emendas no valor de 2.180 bilhões de reais. E fiquei surpreso, porque ao ver a efetivação da recepção do orçamento, senadora, apenas 21 milhões de reais foi acolhido. Ou seja, senadora Anastasia, nós estamos aqui diante de um Brasil fictício. E a gente tem avançado muito na discussão desta casa da importância do orçamento, da peça orçamentária. Então, nós precisamos depois fazer um debate dentro da casa se a gente continua, trabalhando com esses valores irreais, fora da realidade dos números e da vida das pessoas, ou a gente faz essas peças de ficção que não mudam em nada o dia a dia, o cotidiano dos brasileiros. Então, nós apresentarmos 2 bilhões de reais, 180, e ser colocado, quer dizer, receptado pelo relator apenas 21 milhões, é uma peça de ficção. E nisso eu não quis romper a tradição, mas quero deixar esse alerta, porque como este caso, em outras comissões também tem sido feito desta maneira. Eu acho que a gente deveria revisitar essa forma de colocar as emendas, principalmente das comissões, para que a gente pudesse ter um acompanhamento melhor no futuro. É claro que o desejo dos senadores e desta casa é sempre ampliar o olhar pelas mais diversas atividades, que o orçamento comporta. Mas acho também que, se não houver uma certa realidade nessas propostas, a gente começa a fazer um retrabalho e fazer da nossa peça orçamentária algo muito longe da realidade dos brasileiros, entendeu, senador Otto? Então, eu queria só fazer essa reflexão, presidente, porque tivemos o trabalho de diversos assessores dos nossos gabinetes, e aí fica um pouco difícil a gente escolher quais são essas emendas, até por esse desvirtuamento na escala dessas emendas. Mas para a escolha das propostas, eu quis fazer uma coisa um pouco articulada que queria trazer aqui para os nossos pares. Eu foquei na discussão dessa nova escola que está sendo debatida nesse momento no Brasil. Essa escola que deve atrair o desejo do aluno para participar do seu dia a dia, com a construção nessa nova escola de novas oficinas, de novos laboratórios, que essa escola, principalmente do ensino médio, possa olhar esse mundo contemporâneo do trabalho e as novas profissões ligadas
ao setor de arte, ao segmento da tecnologia da informação. Então, eu quero propor que a gente tenha uma articulação com esse olhar dessa nova escola para atrair a família, a comunidade, construindo um ambiente mais contemporâneo e inspirador na esteira da proposta da MP 746 e também dessa discussão que o mundo acadêmico está tendo para tornar a escola mais atrativa. Nessa mesma linha, a educação profissional também deve incentivar a produção e o conhecimento. Portanto, deu-se especial atenção ao empreendedorismo e à inovação. Nesse contexto, colocando uma das emendas, possibilitando que elas sejam levadas à construção e à constituição de incubadoras de empresa júnior para fazer ponte entre a educação profissional e o mercado de trabalho. Por fim, também destacamos o papel da cultura e do esporte, na terceira e na quarta emenda, como incentivadores e desenvolvedores de cidadãos completos, criativos e aptos para enfrentar o desafio. E por isso, na questão da cultura, nós colocamos como prioritário, junto com o apoiamento de diversos senadores, projetos focados na área audiovisual, que são capazes de atrair os jovens, nesse novo mundo digital que estamos vivendo, senador Anastasia, para que, através desse mundo digital, ele possa ampliar a visão da cultura no nosso país. Então, é um trabalho onde essas emendas elas se conversam, buscando esse olhar para a nova escola e para esse novo mundo do trabalho, senadora Marta Suplicy. E no esporte, propomos acatar a emenda que estabelece a possibilidade da construção de novos espaços para a prática esportiva, já que no esporte ainda não se tem esse olhar para a visão da tecnologia suportando esse desenvolvimento esportivo dentro do nosso país. Então, diante dessa perspectiva, que formam um todo coerente, acolhemos uma proposta para a educação básica, uma para a educação profissional e tecnológica, uma para a cultura e uma para o esporte. Na educação básica, decidimos reforçar com 869 milhões a ação de apoio à infraestrutura de educação básica, que é uma proposta que abarca as propostas de diversos senadores, como a da senadora Regina Souza, Dário Berger, Randolfo Rodrigues, Raimundo Lira, Cristóvão Buarque, Ana Amélia, senadora Marta Suplicy, o próprio senador Romário, presidente dessa nossa comissão, Paulo Paim, Simone Tebet, Telmário Mota e Lides da Mata. Já na educação profissional e tecnológica, resolvemos aceitar a sugestão dos senadores Simone Tebet, Dário Berger, Randolfo Rodrigues e Cristóvão Buarque e Lides da Mata, na forma de uma emenda que consigna 200 milhões para a ação 6.380 para o fomento do desenvolvimento da educação profissional e tecnológica. Para a cultura, indicamos alocar mais 405 milhões 700 mil reais para a ação 8.106 de apoio a projetos individuais específicos do Fundo Setorial do Audiovisual, a partir das propostas dos senadores Dário Berger, Randolfo Rodrigues, Cristóvão Buarque e Lides da Mata. Fazendo aqui um adendo. O nosso senador que está licenciado, senador Walter Pinheiro, ele foi autor e relator de uma lei que criou um novo momento no audiovisual brasileiro. Então, eu quero só ler aqui um parágrafo com os dados da Ancine, para que a gente veja o quanto isso foi importante e o quanto se conversa com esse dinheiro que nós estamos alocando lá neste fundo. Pelos dados da Ancine, Agência Nacional do Cinema, mostra que o Brasil teve um crescimento de 42% no setor de audiovisual nos últimos anos. A participação do segmento na economia, senador, passou de 0,38% para 0,5%, 0,54% em 2014. O estudo divulgado no mês de outubro pela agência passado mostra a importância da nova legislação e, em termos de valores, traz as seguintes cifras. Foram 8,7 bilhões em 2007,
contra 24,5 bilhões no audiovisual em 2014. Grande parte desse crescimento vem da TV, tanto aberta quanto paga, na produção desses documentários e filmes e projetos audiovisuais, onde o jovem está atraído pela gamificação para fazer essa produção audiovisual e com uma coisa muito importante, senador Otto. Esse crescimento não se deu só no Sul e no Sudeste. Pela primeira vez, uma proposta alcança também o Norte e Nordeste, fazendo com que os jovens, e a cadeia audiovisual seja desenvolvida em todo o estado brasileiro. Então, finalmente, no esporte, optamos por acolher a proposta dos senadores Dário Berger, Randolfo Rodrigues, Raimundo Lira, Cristóvão Buarque, Marta Suplicy, Lídice da Mata, Romário, Simone Tebet e Hélio José, que reforça com 650 milhões a ação 5.450 implantação e modernização de infraestrutura para o esporte educacional, recreativo e de lazer. Diante do exposto, voltamos no sentido que esta Comissão de Educação, Cultura e Esporte delibere pela apresentação das seguintes emendas de apropriação ao projeto de lei orçamentária 2017, ao qual colocamos 869 milhões para a ação 20 RP, apoio à infraestrutura da educação básica na unidade orçamentária 26298, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação, e 200 milhões para a ação 6.380, fomento ao desenvolvimento da educação profissional e tecnológica na unidade orçamentária 26101 do MEC. Também estamos indicando a emenda no valor de 405.700.000 reais para a ação 8.106, apoio de projetos audiovisuais específicos para o Fundo Setorial do Audiovisual, na unidade orçamentária 42.902, Fundo Nacional de Cultura do Ministério da Cultura, e 650 milhões para a ação 5.450, implantação e modernização de infraestrutura para o esporte educacional, recreativo e de lazer, na unidade orçamentária 51.101 do Ministério do Esporte. Esse é o meu relatório, senhora presidente. Quero parabenizar o senador Roberto Muniz pelo bom relatório que fez. Inclusive, pedir para que fique consignado no seu relatório. Eu também apresentei a sugestão para a educação básica e para a educação profissional, emendas que Vossa Excelência acatou. Mas o que eu queria aqui é fazer aqui uma solicitação à comissão, considerando, repito, o bom relatório que o senador Roberto Muniz fez, que acho que contempla o debate nessa comissão, contempla as nossas principais prioridades, na medida em que ele destinou a emenda desde a questão da educação básica, passando pela educação profissional e tecnológica, uma emenda para a cultura e uma emenda para a área de esporte. Até porque, lembremos, essa comissão é a Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Portanto, ela tem o dever e a obrigação de dar a sua contribuição do ponto de vista do fortalecimento orçamentário nessas diversas áreas. Então, considerando o bom relatório do senador Roberto Muniz, que reflete, repito, a maioria das sugestões apresentadas aqui pelo colegiado, e, por outro lado, é que o Congresso, o senador Anastasia, já está sendo convocado, portanto, se decoro, inviabiliza a nossa reunião, é que, diante desses dois argumentos, eu gostaria de fazer o apelo para que nós passássemos a fase de votação do relatório dele imediatamente. Pode ser? Então, coloco em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, as emendas. Os senhores senadores e senadoras que as aprovam, queiram permanecer como se encontram. Aprovado.